Estamos de volta com o RN Acontece e eu recebo aqui no estúdio o presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, o prefeito da cidade de Mossoró, Francisco José Silveira Júnior. Prefeito, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Ana. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Prefeito, o senhor já estava aqui nos estúdios da Band quando a gente falava sobre a questão do 13º salário, o receio das prefeituras. Qual é a projeção hoje da Federação dos Municípios para aqueles prefeitos ou os municípios que não conseguirão fechar 2015 em dia com funcionalismo? Olha, Ana, o Brasil tem uma particularidade diferente, por exemplo, dos países de primeiro mundo, né? Porque as pessoas moram na cidade, são elas que pagam os impostos, que geram as riquezas, e somente 15% dos recursos gerados das receitas são repassados para 5.565 municípios. Enquanto os países do primeiro mundo, 50% vão para os municípios e 50% para a União e para os estados. Então, essa inversão de valores vem dificultando e vem sobrecarregando cada vez mais os municípios. E esse ano foi um ano atípico, porque as receitas, todos os anos, ela aumenta de acordo com a inflação. E esse ano houve uma queda na média de 21% dos repasses, seja ele de FM, seja ele de ICMS. E as cidades, por exemplo, do Porto de Mossoró, que tinham um royalties muito alto, essa redução já foi maior, foi 42%. Então, chegando em dezembro, as prefeituras já todas sacrificadas com fornecedores, com atrasos, enfim, com vários atrasos. Mais de 1.000 prefeituras do país já atrasaram a folha de pagamento. Aí o mês de dezembro, que é o melhor mês para os prefeitos, para os municípios, veio com uma diminuição de 31% a menos do que dezembro de 2014. Ou seja, se você colocar a inflação, vai para quase 38%. Então, se a situação já estava grave, ficou gravíssima, né? E isso já existe uma pesquisa feita pela Confederação Nacional dos Municípios, onde ela já afirma que 43% dos 5.560 municípios vão atrasar o pagamento do 10º, né? Aqui no estado do Rio Grande do Norte, essa mesma pesquisa afirma que 31 municípios irão atrasar a folha de pagamento. Em virtude dessa notícia, dos 31 a menos que foi dado agora, do primeiro decênio, que foi antes da pesquisa, a gente acredita que, no mínimo, irá dobrar esse número para 60 municípios que vão atrasar esse mês. Infelizmente, é uma péssima notícia, mas é a realidade, né? Não existe essa história de bom gestor sem dinheiro e ninguém não paga uma conta ou alguém porque não quer, porque é ruim. Tem que ter o dinheiro para poder pagar. E, infelizmente, está acontecendo isso no país, em virtude de há pouco você viu uma briga, essa briga política que está acontecendo no Congresso, na Câmara, com a presidência, processo de impeachment, processo de cassação de presidente, vem fazendo que agrave cada vez mais o nosso país e, consequentemente, quem sofre mais com isso são os municípios. Prefeito, como é que está o processo que o senhor estava liderando para a antecipação dos royalties, a antecipação do pagamento dos royalties? Essa antecipação que ocorreria com outros gestores municipais do Rio Grande do Norte. Olha, já aconteceu, inclusive, o banco que vai gerir, na realidade, a instituição será a Bovespa. Inclusive, o primeiro lance já vai acontecer agora no dia 21 de dezembro. Essa foi uma lei que o Senado Federal aprovou para aqueles municípios que tiveram perdas nos royalties. Por exemplo, o barril do petróleo na época era $120. E aí caiu agora para $40. E com isso, os municípios que dependiam dessa receita tiveram que paralisar em suas obras e, consequentemente, não conseguiram pagar seus fornecedores. Então, foi uma maneira de equilibrar essas contas e as prefeituras pagariam em 10 anos apenas 10% das receitas provenientes do royalties. Então, seria um juro menor e teria um gatilho nesse projeto que, se o preço voltasse a cair do barril, você, no caso, baixaria também a prestação, porque você só pode usar até 10% da receita. Então, é algo seguro para o município, que daria essa tranquilidade que o município pudesse investir. Então, já está acontecendo. Aquelas cidades que tiveram a lei aprovada na Câmara, que já receberam o ofício da ANP, dizendo que poderia ofertar, a Bovespa vai fazer em forma de FDIC, em forma de ações, e ali quem comprar aquelas ações, a
iria receber esses recursos e pagaria durante 10 anos. Prefeito, vamos falar agora do aspecto administrativo do Executivo da cidade de Mossoró. Foi palco essa semana na Câmara Municipal de Mossoró uma discussão de que o Executivo não estaria pagando o 14º salário dos professores. Como é que o senhor avalia essa denúncia? Olha, na realidade, o 14º salário, o município vem cumprindo religiosamente essa questão de melhorias. Nós convocamos, pra você ter ideia, mais de 300 professores na nossa gestão. O piso do magistério sempre a gente pagou dentro do mês. O que acontece é que agravou, né, essa questão de crise, de repasse. E esse, por exemplo, esse 14º salário, algo em torno de 2 milhões de reais, né? Então, veja bem, se você já está difícil pagar o 13º, imagine o 14º. Mas nós estamos já buscando uma solução e nós iremos pagar. Não acabou o ano ainda, então está na nossa programação pagar esse 14º salário. Lembrando que saiu uma pesquisa agora, recentemente, que Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte, foi a cidade que mais ficou bem colocada, em primeiro lugar do Brasil, em termos de educação, do estado do Rio Grande do Norte. E ficou entre as 50 melhores cidades do Brasil nos investimentos em educação. O nosso IDEB, por exemplo, ele fica o dobro da média dos municípios do Rio Grande do Norte e está acima da média nacional. E isso é graças aos nossos professores e à prioridade da nossa gestão em educação. Então é mais que merecido, estamos buscando a solução e nós vamos pagar o 14º salário. Prefeito, falar sobre saúde. A UTI pediátrica do Hospital Wilson Rosado, de fato, ela foi fechada. Como é que a Prefeitura está gerenciando essa situação? Na realidade, ela não foi fechada, ela esteve para ser fechada, nós conseguimos uma liminar e essa UTI ficou aberta. Lembrando que um serviço de uma UTI pediátrica é um serviço de alta complexidade, que não é obrigação da Prefeitura, e sim do governo do Estado. Então, o que aconteceu? Na época, que não foi na minha época, que não era prefeito, o Ministério Público entrou com ação e foi assinado um TAC que a Prefeitura iria fazer esse aluguel a um hospital particular, enquanto o Estado, na época da governadora Rosalba, concluísse as obras do Tarcísio Maia para poder transferir, porque lá já funciona uma UTI, né, uma UTI adulto. Essas obras foram paralisadas e nunca foram concluídas e a Prefeitura ficou pagando essa conta, que vinha sendo pago. Depois, com essa crise, Mossoró perdeu 102 milhões de reais em relação a 2014, nós não conseguimos mais pagar. Então, só para você ter ideia, por ser numa entidade particular, nem o governo federal manda R$1. Se fosse no Tarcísio Maia, a União passaria os recursos para manter a UTI. Então, a Prefeitura paga sozinho uma despesa de quase R$400 mil por mês, que deveria ser rateado entre governo do Estado e União. Então, a Prefeitura já entrou já judicializou, inclusive já deve estar entrando essa semana uma parte do governo do Estado e a outra parte da União. Pretendemos resolver isso em janeiro, né? Já tive uma conversa, inclusive, ontem com o governador em relação a isso. Prefeito, o senhor falou aí da frustração de receita de 100 milhões de reais no ano, não é isso? Para 2016, a previsão dos economistas é de que a situação da crise econômica vai se agravar. Quais são as alternativas da Prefeitura de Mossoró, que é o segundo maior município do estado, para tentar driblar ou amenizar os efeitos da crise econômica? Lembrando, inclusive, que 2016 tem um salário mínimo maior, 865, um piso de professor também mais elevado. Com certeza. Inclusive hoje, Ana, nós vamos ter uma assembleia, acredito, com mais de 100 prefeitos na federação, para tratar sobre esse assunto, tem um piso do magistério também em janeiro, tem um aumento de salário mínimo, e o que, se a previsão já era pessimista para 2016, imagine com o que está acontecendo no país, essa crise política, né, que agrava mais ainda. Qual é o investidor que quer ampliar, vai ter coragem de investir dinheiro numa situação que o país está, né? Dessa dúvida política do que vai acontecer. Então, tende a se agravar. Então, nós teremos uma reunião. A nossa preocupação é que, por exemplo, todos os prefeitos do estado do Rio Grande do Norte, acredito que já demitiram comissionados, que já enxugaram, que já, no caso Mossoró, nós fizemos o expediente corrido para que nós não podemos mais pagar hora extra, para diminuir combustível, energia, né, tudo isso, material de expediente, né, reduzimos comissionados, reduzimos o salário de secretários e do prefeito, né, demitimos terceirizados. E agora, o que é que nós vamos fazer? Não temos mais de onde tirar. A nossa folha é 53% comprometida com os servidores, dos quais 95% são efetivos.
né? Então, realmente é uma situação preocupante que nós temos que tomar em conjunto com todos os prefeitos o que iremos fazer em 2016. O senhor visualiza uma alternativa, prefeito? Porque a pergunta que todo cidadão faz, servidor público, a gente cruza com vários, eles perguntam o que vai ser feito, como garantir pelo menos o salário do funcionalismo? Olha, o que vem acontecendo a nível do país, não estou dizendo que isso vai acontecer no estado do Rio Grande do Norte, mas você observar em São Paulo e Rio de Janeiro, foram fechadas escolas, foram fechadas unidades básicas, hospitais, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vamos supor que o lado norte, um exemplo aqui de Natal, possui, vamos dizer assim, 5 escolas, 10 unidades básicas de saúde. O que tende a acontecer, se isso se agravar, é descentralizar, reduzir, né, e poder ofertar por áreas, porque realmente a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente espera, a gente ajustou as prefeituras para enfrentar 2016, mas se a situação se agravar, não tem mais de onde tirar. Então realmente é preocupante. Prefeito, 2016 também é ano político, você é afiliado ao PSD. A reeleição já começou a ser construída, prefeito? Olha, Mossoró tem uma coisa interessante. Mossoró se respira política 24 horas, os 365 dias do ano, né? Já tem chapa para 2018, para 2020, 2022, então não é diferente. Agora, eu confesso, Ana, devido a essa preocupação que eu tenho com minha cidade, a responsabilidade, se eu for colocar a política dentro da administração, primeiro, ela já tinha fechado, porque não tem como, você tem que ter esse senso de responsabilidade e a dificuldade é muito grande. Fora esse papel, ainda tem um papel de ser o representante de todos os municípios do Rio Grande do Norte. Então a gente está articulando com a Confederação para encontrar uma solução. Mas, politicamente, a gente vem conversando já com alguns partidos, né? A gente hoje tem 13 partidos aliados à nossa administração, nós temos uma bancada também forte, nós temos várias pessoas que temem a volta do passado, né? E isso a gente vai aguardar. E com essa diminuição do tempo de campanha para 45 dias, isso acabou beneficiando que teremos mais tempo para discutir eleições. Prefeito, o que foi que mudou no quadro sucessório de Mossoró com a chegada da ex-governadora Rosalba Ciarlino? Eu digo chegada no momento em que ela teve os seus direitos políticos repostos. O que muda nessa configuração? Olha, não há de se negar que a ex-prefeita ex-governadora Rosalba foi prefeita 3 vezes, numa situação que o município, vamos dizer, não tinha problemas de recursos, pelo contrário, foi na época que nós tínhamos o maior royalties, que ela fez um bom governo. Em seguida, ela foi para o Estado e já pegou uma situação totalmente diferente de quando era prefeita e não conseguiu sucesso como governadora, né, em virtude disso. Hoje, por exemplo, a situação da prefeitura e a situação do governo está, no mínimo, o dobro pior do que ela encontrou na sua situação de governadora. Então, como eu disse há pouco, não existe bom gestor sem recurso, né? Então é uma situação diferente, mas acredito que, não sei se ela será candidata, alguns dizem que o pleito dela é o Senado, acredito que a dificuldade que a prefeitura tem hoje não seria um bom trampolim para ela ir para a prefeitura para poder chegar ao Senado. Eu acho que, pelo contrário, vai ser um desgaste, né? Porque realmente é uma situação muito preocupante, mas é uma pessoa que não existe aquela história de candidatura imbatível. Uma coisa que tem que se destacar também, que algumas avaliações políticas que fizeram de pesquisas que nós tivemos acesso, nunca ela esteve acima de 24%. Então, a gente já viu candidatos com 60%, com 80%, né? Candidaturas imbatíveis e perderem as eleições. Imagine você estar com a margem que não passa de 1/3, de 1/4, né, dos eleitores. Então, acho que o pleito de Mossoró está totalmente aberto e acredito que no momento certo, acredito que as pessoas querem irem para frente. Acredito que hoje a população não quer voltar para trás, quer olhar para frente e a gente vai discutir com a população. Ontem eu tive uma reunião com o nosso governador, falamos também um pouco sobre isso e acreditamos que vai acontecer no momento
exatamente certo. Presidente da Federação dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, prefeito de Mossoró, Francisco José Silveira Júnior, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, sua participação aqui na RN Acontece. Obrigado. E convido a população que quiser prestar a aparecer, 17 horas, vamos entregar a sede própria, inaugurar também um auditório com o nome do ex-deputado Agnello Alves, que foi presidente da Federação, e também inaugurar a galeria dos ex-presidentes. Todos estão convidados. Obrigada, prefeito. Se você quiser rever essa entrevista completa, é só acessar www.politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O RN Acontece vai ficando por aqui.